Eu tô vendo aí o Bolsonaro botar todo mundo no bolso. Demitiu o Mandetta, demitiu o Moro, demitiu o diretor da Polícia Federal, substituiu todos eles com homens de sua confiança e não aconteceu nada. E o que está acontecendo mesmo, na verdade, é que a oposição foi sequestrada pela Globo, né? A Globo, a partir do momento em que não faz jornalismo, mas faz partidarismo, ela também prejudica a oposição, porque aquele pessoal que quer agradar a Globo para aparecer na Globo acaba entrando no jogo dela. Qual é o jogo da Globo? É fazer o Moro, o Sérgio Moro, candidato a presidente da República, o homem que é justamente o inimigo, o adversário número 1 da classe política, pois foi ele que fez a antipolítica na Lava Jato. E por fim, a gente vê aqui uma coisa impressionante, que é o crescimento da CNN. A CNN, que é esta televisão importada pelo Bolsonaro através do Bispo Macedo para fazer a campanha bem tranquila, não é, bem discreta em favor do presidente, enquanto a Globo está aí atarantada fazendo uma oposição fanática. Hora de a oposição discutir, rediscutir os seus rumos. É claro que o PT, a gente viu aí aquela posição do Lula, que se insurgiu contra aquela onda de impeachment, né, de fazer o impeachment a qualquer custo. Não o impeachment, mas assinar o requerimento de impeachment. Dizem aí que o número de impeachments já solicitados na Câmara já chegaram a 31. E eu me recordo que nos Estados Unidos, o Trump, que também estava acossado por uma pletora grande de pedidos de impeachment, até que chegou o momento ele disse assim, então vamos aceitar esse impeachment, vamos aceitar esses processos todos. Aí o Congresso julgou o impeachment e os democratas se viram no mato sem cachorro, porque perderam a votação que impeacharia o presidente da República, e está aí o Trump nadando em águas tranquilas. E aí os temas realmente relevantes ficam fora do centro do debate. Como é o caso aqui dessa manchete da CNN, não é? A CNN, diga-se de passagem, ela está fazendo um noticiário enxuto, bem dosado, né? Ainda que parcialmente ou discretamente a favor do Bolsonaro, ela deu destaque aqui para esse número impressionante do coronavírus no Brasil. Já superamos aquele número de mortes da Índia. Vejam só, diz aqui, com 479 novas mortes, Brasil já tem mais vítimas da Covid-19 que a China. Olha aí, um tema aí para a oposição explorar, não é? Porque como é que se chega a essa situação? É claro que nem todo mundo tem culpa, o governo não tem a culpa total disso, mas como o governo está aí para conduzir os acontecimentos, ele, claro que se vê nessa situação de ter de se defender, principalmente quando se trata de um governo antinacional, um governo amigo do Trump lá dos Estados Unidos. O Trump ontem, por exemplo, disse que estava pensando em restringir os voos dos brasileiros para Miami, lá para os Estados Unidos. E aí, cadê a grita da oposição em torno disso? O que a gente vê é esse tipo de manchete aqui que pensam atingir o Bolsonaro, mas só o tornam mais popular pela incongruência, a natureza desse tipo de manchete. Olha aqui.
E daí, lamento, quer que eu faça? Reage Bolsonaro após o recorde de mortes por Covid-19. Essa é a manchete em todos os grandes sites e grandes televisões e rádio do país inteiro. O que mostra que está todo mundo partidarizando a situação. Ninguém está fazendo jornalismo. A gente sabe que é difícil, não é, colocar na cabeça das pessoas a análise política ou a análise do que está ocorrendo, a origem desses acontecimentos, principalmente no caso da Lava Jato, por exemplo. Essa demissão do Moro, que a gente viu aí, que foi produto de uma divergência pessoal com o Bolsonaro, o Moro chegou aí como o grande paladino do combate à corrupção, mas quando, na verdade, ele estava aqui a serviço, né, do grande capital, para destruir as nossas empresas. Mas será tão difícil assim de mostrar à população? Claro que você está brigando aí não só com a Globo, mas com a CNN e toda a mídia nacional. Mas existem as redes sociais. É o caso, por exemplo, aqui do Luiz Nassif com o seu blog GGN, que está fazendo todo dia uma análise, uma discussão com os vários especialistas e também com gente lá da internet, os próprios internautas, sobre o momento nacional. E dessas discussões ele fez com o sociólogo Gessé de Souza. Gessé Souza é o autor daquele livro A Elite do Atraso, que examina todos aqueles fatos do ponto de vista científico, sociológico e político também, e que desembocaram na Lava Jato, não é? Na eclosão daquela grande operação de Curitiba. Ele agora está lançando o livro A Guerra contra o Brasil, na qual ele mostra como os Estados Unidos se uniram às organizações criminosas para destruir o sonho do Brasil. Ele deu essa entrevista e explicou por que ao Luiz Nassif. Tentamos entender aqui que não é tão difícil de compreender, de fazer análise, para entender justamente a origem, a causa dos problemas que estamos vivendo. Ouçamos aqui o Gessé Souza, numa resposta ao jornalista Nassif, Luiz Nassif, do GGN. Também estudo sobre o capitalismo americano, como ele funciona, né, e tal. Tem uns textos muito interessantes acerca disso. Como os americanos sempre utilizaram, como foi que os americanos fizeram, né, o negócio. Quer dizer, eles só puderam ser, efetivamente, virar uma potência imperial a partir de Roosevelt. Né? Mesmo sendo o país mais rico antes, eles não eram imperiais, no sentido clássico. O sociólogo aqui está fazendo uma revisita da história americana, dizendo que os Estados Unidos só se tornaram potência depois do presidente Franklin Delano Roosevelt, aquele homem lá, o presidente que levou os Estados Unidos a guerrear contra o Hitler na Alemanha. A partir daí é que os Estados Unidos foram se estruturar burocraticamente para se tornar uma potência e, consequentemente, dominar o mundo. Mas como é que eles dominam o mundo? Do termo a Libra continuava sendo a moeda preponderante, uma série de coisas, né? Mas aí a Roosevelt constrói o Estado americano, né? Basicamente, moderno, etc., né? Que antes não existia enquanto tal. Né? Eram advogados de empresas privadas que exerciam as funções públicas. E aí você vai ter o quê? Você vai ter o Departamento de Tesouro de um lado e o Departamento de Estado do outro. Esses vão ser os dois grandes elementos. O Departamento do Tesouro ele vai montar as leis, né? E depois, com o final da Segunda Guerra Mundial, jogá-las para o mundo inteiro, né? Regulando o capitalismo em favor. E, obviamente, o dólar, depois, substituindo o ouro, vai transformar isso
numa regra de ouro. Né? E o Departamento de Estado vai pegar políticas e coisas jurídicas dos Estados Unidos e lançar para o mundo todo, que é tipicamente o caso da lei anticorrupção, que foi a base da ação com a Lava Jato. É um negócio absurdo, é uma lei que foi montada para os Estados Unidos. Né? Olha que negócio incrível isso. Né? Quer dizer, que obviamente, seletivamente, claro, não pegava nada disso. E aí foi jogada para o mundo para pegar os inimigos dos Estados Unidos. Primeiro. Olha aí, uma lei dos Estados Unidos interna, mas que também servia para pegar os inimigos dos Estados Unidos, que não eram propriamente os inimigos dos Estados Unidos, mas os defensores de seus países, como são as empresas brasileiras, que não foi só a Petrobras, foi a Odebrecht, por exemplo, todas aquelas grandes empreiteiras que estavam levando aí o nome do Brasil para fora do país. A gente via a Odebrecht fazendo obras monumentais, como aquela ponte da Venezuela. A gente via a Odebrecht antes no Iraque, na África e em toda a América Latina. E aí, o que acontece? Vem os Estados Unidos consideram a Odebrecht inimiga brasileira. Por quê? Porque estava concorrendo com as empresas americanas. A gente já não via mais empresa americana na América Latina, só tinha empresa brasileira e empresa chinesa. Primeiro a Siemens, né? Lá no Irã. Pois é, aí ele diz que essa lei aí, anticorrupção, atingiu primeiro a Siemens. A Siemens, que é uma empresa alemã, mas que estava lá no Irã, num acordo, não é, que acabou irritando os americanos por causa daquela, contrariava aquelas sanções americanas, e a empresa alemã acabou sendo deteriorada, ela foi atacada frontalmente pelos Estados Unidos. Que os Estados Unidos estavam montando o boicote, então decidiram destruir a Siemens, né? Foi uma multa bilionária, e depois veio para a Embraer, não é isso? Pois é, depois da multa bilionária que aplicaram lá na Siemens, não é? Porque estava lá ajudando o Irã, foram para a Embraer brasileira, que era uma grande empresa de aviação e estava também concorrendo com a Boeing, que a Boeing acabou engolindo a Embraer, só que depois com essa pandemia a Boeing ficou tão pequena que não pôde mais suportar, aguentar aquela digestão da Embraer. Depois do Brasil, quer dizer, a Embraer já foi atacada muito antes do que a Petrobras e a Odebrecht, né? Ou seja, nessa tentativa aí, quer dizer, vocês têm sempre nos americanos o quê? É o imperialismo que é montado como se fosse para defender a democracia, né? Para combater a corrupção, defender os direitos humanos e tal, para entender? Quer dizer, vocês têm essa, né? Claro que ele está se perdendo isso agora com uma figura como Trump, porque é um cínico, né? Etc. Mas foi sempre montado em cima disso, e claro que isso ainda tem um eco, né? Porque as pessoas ainda têm algum respeito, entre aspas, e tal, pelo, né? Especialmente por conta do que os americanos fizeram na Segunda Guerra. Agora, o Nassif, que é o âncora do programa, o José Luiz Nassif, ele faz aí uma queixa dizendo que isso tudo, no programa dele, no site dele, ele tem debatido e tem levado ao conhecimento dos seus leitores e internautas muitas desses aspectos que o Gessé Souza, ele aborda nessa entrevista. Só que todo mundo fala que aquilo é conspiração, é teoria da conspiração, que é também uma forma, não é, desses grandes setores de inteligência neutralizar a verdadeira crítica ao poder de interferência dos Estados Unidos nos países, principalmente periféricos. Me dá muito prazer de ver que muitas pesquisas nossas agora, que a gente fez sobre o papel do jogo, o papel da indústria de armas, o papel do Departamento de Justiça do Estado, a lei anticorrupção e tudo, a maneira como impactaram o Bolsonaro e o Brasil. Mas sempre que se levantava isso, alguns acadêmicos aqui, até progressistas, falavam que isso era teoria da conspiração. Pois é, aí não era só a direita que falava em teoria de conspiração.
mas eram os acadêmicos progressistas já ali assimilando, né, as teorias do Império e dizendo que aquilo era teoria da conspiração, quando aquilo estava claro como a água, que era uma aberta interferência nos assuntos nossos brasileiros. Por que essa dificuldade que tem a chamada inteligência brasileira mais aberta, não estou nem falando dos terraplanistas, Claro. para entender esse jogo da geopolítica? Pois é, eu acho isso incrível. Inclusive, Nassim, porque eu fiz várias das coisas que eu fiz acompanhando de muito perto as suas coisas, né? Quer dizer, num diálogo aí com você. E uma das coisas que eu acho mais incrível é exatamente essa questão, né? Porque eu até pus isso no livro. Eu comecei o livro com essa coisa. Claro que aqui vocês vão dizer de novo que isso é uma teoria da conspiração, exatamente como disseram com o Elito do atraso. Todos os jornais, né, que examinaram o livro disseram que era uma teoria da conspiração e tudo que havia sido construído no livro foi comprovado pela Vaza Jato, sem tirar nem pôr, Claro, nenhum dado, etc. Né? Ele fala aí que aquele livro anterior dele, A Elite do Atraso, tinha sido também considerado uma teoria da conspiração. Só que foi tudo completamente confirmado pela Vaza Jato, aquelas fitas, aquelas gravações lá do site Intercept. Então está aí um tema, por exemplo, para ser debatido, para ser dissecado pela oposição. Aí dizem assim, mas nós não temos imprensa. Tem sim, tem as redes sociais. O que é necessário fazer é mobilizar, dar trabalho, claro. Agora diz o seguinte, você reclama do Bolsonaro, mas o Bolsonaro tinha grande imprensa? Pelo contrário, a grande imprensa sempre esnobou o Bolsonaro, inclusive o Sérgio Moro, né, como o Bolsonaro mesmo se queixou. Só que é preciso trabalho, é preciso mobilização, e as redes sociais estão aí para isso. Tem suficiente espaço. Hoje a internet, por exemplo, comporta tudo, comporta qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de podcast. Você pode, inclusive, fazer televisões pela própria internet, pela própria YouTube. E aí fica a oposição um tanto paralisada. E isso é que é o grande risco, porque foi a paralisação da oposição de não reagir, né? E aí está incluído também o PT, de não reagir com a devida força, foi por causa disso, porque a Dilma caiu.